Olá pessoal, me chamo David Pereira, estou professor no Departamento de Transportes da Universidade Federal de Santa Maria e estamos aqui em mais uma videoaula da disciplina de Infraestrutura de Transportes do curso de Engenharia Civil do Centro de Tecnologia. Hoje nós iremos iniciar o bloco destinado ao estudo de pavimentos intertravados. Os pavimentos intertravados têm ganho bastante visibilidade, emprego e utilização no país atualmente, sobretudo aqui, especificamente no nosso país, em ambientes urbanos. Mais especificamente, sobretudo aqui na região de Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul, em condomínios que foram, sobretudo aqueles financiados no Minha Casa Minha Vida, em que ele se mostrou uma alternativa viável sob o ponto de vista econômico e também atrativa sob o ponto de vista técnico para fazer o revestimento dessas vias internas desses condomínios. Então, nós vamos ter, a partir de agora, uma série de videoaulas que vai tratar inicialmente sobre essa parte introdutória aos pavimentos intertravados e depois também videoaulas em que nós trabalharemos a parte de dimensionamento estrutural desses pavimentos. Contudo, é fundamental já tecer os agradecimentos à Associação Brasileira de Cimento Portland pelo fornecimento do material didático que deu apoio a esse grupo de conteúdos relativos a pavimentos intertravados. Bom, só para que a gente consiga se situar, então, no que diz respeito à introdução aos pavimentos intertravados, a aula de hoje versará sobre noções gerais. Nós teremos ainda outras 3 videoaulas dessa parte introdutória, falando da estrutura típica de pavimentos intertravados, do intertravamento, que é uma característica fundamental para o pleno trabalho mecânico e de desempenho também estrutural e funcional desses pavimentos, que é o intertravamento, e depois falaremos sobre alguns aspectos, ao menos uma parte assim, só para dar alguns entendimentos básicos sobre aspectos construtivos dessa técnica. Revestir uma estrada, uma via com pedras, né, à semelhança do que a gente medianamente faz com a introdução desses blocos pré-moldados de concreto, já remonta muito tempo, né? E desde antes da era cristã já se tinha o emprego de peças, né, ou de pedras, né, blocos de rochas sobre a superfície de um leito de via, a fim de propiciar uma melhor qualidade e, sobretudo, uma menor influência com as condições climáticas sobre a condição de rolagem. Então, a gente tem a Via Ápia como sendo um exemplo. Creta, desde 3.000 anos antes de Cristo, já tinham pavimentos executados com esses fragmentos de rocha, né? Pompeia, eu trago aqui uma outra ilustração que é muito interessante. Ela já tinha lá aquele sistema de ideia de segregação do espaço destinado às bigas e dos pedestres. Então já tem lá a via, o passeio público mais elevado, e aqui para onde passavam as bigas. Essa ilustração ela é interessante porque ela traz ainda uma série de blocos. Esses blocos também serviam como uma espécie de faixa de segurança para os pedestres e como um redutor de velocidade. As bigas, que eram uma espécie de carroças, né, com tração animal, elas deveriam reduzir a velocidade para que o seu condutor conseguisse direcionar o eixo, né, ou as rodas exatamente nos espaços entre esses blocos. E se vocês prestarem atenção onde está a minha ponteira,
vocês vão perceber que havia um fluxo quase muitas vezes repetido de solicitação das bigas que tinham um aro externo ao rodado metálico, que acabavam solicitando sempre o mesmo ponto, gerando esses sulcos, que hoje a gente poderia chamar até de afundamentos em trilha de roda. Na Jordânia, o pessoal já tinha começado a usar materiais talhados, né, pedras talhadas de forma prismática para revestir algumas vias, né? E nós atualmente, se a gente pegar cidades de pequeno e médio porte, vamos verificar a existência desse tipo de alternativa, que são os paralelepípedos, que pode ser de formato regular ou irregular, em muitas vias, e não somente de vias residenciais de baixo fluxo de veículos, mas também em vias centrais, muitas vezes. Mesmo cidades de grande porte, em algumas vias mais distantes das regiões com maior fluxo de veículos, ainda apresentam esse tipo de revestimento em paralelepípedo. E por que esse uso de paralelepípedo está limitado, ele está reduzindo ao longo do tempo? Primeiro, pelas questões ambientais. A extração desses blocos, ela gera custos bastante elevados, mas geram também passivos ambientais bastante importantes. Então, como a gente também não consegue ter grande valor agregado, todas as medidas mitigadoras necessárias à exploração de uma pedreira, por vezes não conseguem ser repassado a esse produto que tem baixo valor agregado, né? E o custo de produção desses paralelepípedos também é alto, porque ele é basicamente artesanal. Ele demanda lá alguns colaboradores talhando essas peças, e mesmo que eles tenham esmero ao talhar essas peças, eles não conseguem ter uniformidade dimensional. E essa falta de uniformidade dimensional exige de quem coloca essas peças, né, essas pedras, esses paralelepípedos, e o profissional a gente chama de calceteiro, ele não consegue manter essas juntas de mesmo tamanho. E essas juntas muito espaçadas, por vezes, geram bumpings, geram desconforto na interação do pneu com o pavimento, o que gera uma certa trepidação no veículo, e o usuário encontra ou percebe isso, então, como um rolar não confortável. E também essa falta de uniformidade e grande abertura dessas juntas gera na interação pneu-pavimento um nível de ruído bastante elevado, também trazendo desconforto por parte de quem está do lado de fora e também por quem está conduzindo o veículo. Então, por essas, os pavimentos com pedras em bloco, como os paralelepípedos, estão em desuso. Mas no mundo, isso não é algo que aconteceu recentemente. Desde o pós-Segunda Guerra Mundial, Holanda e Alemanha já se destacavam no emprego dessas peças pré-moldadas de concreto, que são esses blocos aqui, né? Eles, inclusive, acabaram desenvolvendo, junto com outros países também, né, máquinas, equipamentos industriais que fazem a extrusão desse concreto no formato dessas peças pré-moldadas, o que gera uma grande uniformidade dimensional. Uma característica importante a ser lembrada nesse momento é que esse concreto não é o concreto que convencionalmente a gente utiliza em construção civil, em estruturas de concreto armado. Esses concretos, eles são com relação água-cimento baixíssima, ele tem brita bem pequena, basicamente granilha na sua composição e areia, e a gente não determina a relação água-cimento dela. Na prática, a gente faz como se fosse um ensaio de compactação dessa massa, dessa farofa de concreto. E então, quando a gente atinge a umidade ótima, que seria para máxima densificação, claro, com algumas questões mais
específicas do equipamento que a gente vai empregar para fazer a extrusão, a gente dá essa característica para o concreto, então, mas muito diferente do que a gente tem comumente visto de aplicação de concretos para a construção civil. Em relação aos paralelepípedos, esses blocos, que daqui para frente eu vou chamar ou de blocos intertravados, ou simplesmente blocos, ou peças pré-moldadas de concreto, ou pavimentos intertravados, eles têm uma maior uniformidade dimensional, né? O que permite trabalhar, então, em função dessa maior uniformidade, conjuntas bem menores do que o caso anterior dos paralelepípedos. E isso me reduz, então, aquela sensação de desconforto, quer seja pelos solavancos, né, pela trepidação, ou quer seja também pelo ruído produzido na interação pneu-pavimento, que é imensamente menor em um pavimento intertravado. Com base nessa uniformidade, o calceteiro, que é aquele profissional que assenta os blocos, ele consegue ter uma maior produtividade. Esses pavimentos eles apresentam maior durabilidade, né? Até porque um aspecto importante que eu não mencionei anteriormente é que essas pedras, essas peças em paralelepípedo, com um processo abrasivo da interação pneu-pavimento, acaba gerando um polimento superficial do paralelepípedo. E esse polimento dá uma textura muito fina, reduzindo significativamente o atrito pneu-pavimento. Agora, essas peças aqui, à medida em que esse processo abrasivo eventualmente vá carreando, vai retirando tanto a nata, ou argamassa, quanto a granilha, novos grãos vão sendo expostos, mantendo quase que uniforme ao longo do tempo essa característica de textura superficial, gerando atritos bastante interessantes e importantes na manutenção da segurança viária. E outro aspecto é que, conjuntamente ao emprego de diferentes blocos com diferentes colorações associados a um projeto de paginação interessante, a gente consegue tomar partido desse valor estético que a gente consegue ter nas vias pavimentadas dessa forma. Inclusive, a gente consegue fazer a sinalização, por exemplo, de faixa de segurança para travessia de pedestres com o emprego de blocos de coloração diferente. Então, outro aspecto importante é que essa técnica com o emprego de blocos de concreto, ela começou a ter uma disparada tecnológica a partir dos anos, ou da década de 1970, em que nós tivemos uma infinidade de formas passíveis de emprego. Os processos industriais de fabricação também foram evoluindo, dando maior produtividade. As dimensões também, sobretudo no que diz respeito à espessura desses blocos, começaram a possibilitar seu emprego em condições mais severas de interação pneu-pavimento, colorações diferentes, né? O que possibilitou então uma infinidade de empregos desses blocos. E coincide na década de 1970 com o uso mais difuso aqui no país, aqui no Brasil. Algumas outras vantagens que a gente tem do emprego dessa técnica de pavimentos intertravados é a facilidade construtiva, já mencionada, em função da uniformidade, a dimensional, né, da uniformidade dimensional do bloco, a sua versatilidade, então eu posso empregar os pavimentos intertravados numa calçada, num passeio público, ou em regiões portuárias com cargas extremamente elevadas, e a peça pré-moldada de concreto, a exceção da sua espessura, ela vai ser a mesma. Obviamente que a estrutura do pavimento que dá suporte a essas peças terá de ser diferente em ambos os casos, né? Mas nós vamos estudar isso especificamente mais adiante nas próximas videoaulas. A permeabilidade, eu vou deixar aqui uma série de interrogações
Muitos dizem que ele é permeável, outros dizem que não é permeável. Logo em seguida a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre esse aspecto. A coloração, né? Menor temperatura do pavimento. Se eu usar, por exemplo, as peças brancas ou de coloração mais clara, um cinza claro, eu tenho uma melhor condição de visibilidade noturna, né? Então eu preciso ter ou menor número de lux fazendo a iluminação urbana, ou os veículos também com os faróis conseguem uma amplitude maior de visibilidade noturna, e pelo fato da coloração ser clara, em detrimento ou em comparação aos pavimentos asfálticos, ele acaba absorvendo menor energia sob forma de calor, o que gera temperaturas menores nesse microsistema, nesse microclima onde nós temos a aplicação desses pavimentos intertravados. A resistência é um aspecto que eu posso dosar essa resistência, e nós vamos ver logo na sequência, quando nós estudarmos aspectos construtivos, que essa resistência não tem a ver com o quanto de resistência à compressão o bloco irá sofrer no processo de interação pneu-pavimento, mas tem a ver com o processo abrasivo gerado por essa interação. Mas como a gente não tem um ensaio mais específico de abrasão para esse tipo de bloco, nós quase que indiretamente balizamos a resistência à abrasão pela maior resistência à compressão dos blocos. E a manutenção costuma ser simples e rápida, né, com reaproveitamento completo e total das peças pré-moldadas, o que, sob o ponto de vista de sustentabilidade, é um aspecto bastante interessante. No que diz respeito aos pavimentos intertravados, muitas vezes, quando se vendia a técnica, se dizia que os pavimentos intertravados eles eram permeáveis. E por onde se dava essa permeabilidade, né? Vamos imaginar que esses blocos fossem blocos normais, eles não são blocos permeáveis de concreto, mas mesmo os blocos normais, eles teriam inicialmente uma maior permeabilidade não pelo bloco, mas pelas juntas formadas entre os blocos. Só que essas juntas, com o passar do tempo e a deposição de material fino, poeira, sujeira, elas acabam comatando, reduzindo significativamente a permeabilidade do pavimento como um todo, especificamente nesses blocos, tá? Nessas juntas. Então, o que é um pavimento permeável? Um pavimento que permite a percolação da água. Eu trago um videozinho aqui para vocês em que eu mostro uma camada porosa de atrito que é permeável, e ao lado aqui um pavimento com blocos intertravados também permeáveis. Observem nos dois casos, há uma percolação da água, a água infiltra rapidamente num e no outro, mas aqui ela infiltra em toda a massa asfáltica, e aqui ela infiltra não só pelas juntas entre os blocos, mas pelo próprio bloco, que é impermeável. Em relação à permeabilidade, se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre pavimentos permeáveis, eu tenho uma sugestão a fazer para vocês. Recentemente saiu um livro editado pela Oficina de Textos do professor José Tadeu Balbo, que é Pavimentos de Concreto Permeáveis. Então ele fala aqui, faz uma abordagem tanto de pavimentos e materiais concreto permeáveis para formar a estrutura do pavimento, como os próprios blocos, né? Então pode ser até uma base cimentada permeável. Então é um livro interessante, quem tiver interesse já está disponível para compra lá no site da Oficina de Textos, tá bom? Bom, mas o nosso foco são os pavimentos intertravados convencionais. Bom, só para reforçar, assim, qual é a diferença desses blocos que são permeáveis para aqueles blocos que não são permeáveis? Na prática, a resistência à abrasão desses blocos, por eles precisarem ter
um volume de vazios interconectáveis para permitir essa percolação, a permeabilidade da água, acaba gerando peças com muita perda por abrasão, fazendo com que a localização ou a utilização desses blocos acaba sendo destinado só a tráfego de veículos leves. Então, se a gente pegar num estacionamento de um grande shopping, esse seria o caso, desde que a gente não tivesse tráfego de veículos mais pesados. Então, a gente não pode afirmar de maneira contumaz que os pavimentos constituídos de peças pré-moldadas de concreto não permeáveis são permeáveis, porque as juntas, que é por onde dá a maior percolação da água, acaba comatando ao longo do tempo. Então, a permeabilidade ao longo do tempo ela não é constante. Ela até pode começar relativamente alta, mas ela cai ao longo do tempo, pela comatação dessas juntas. Bom, então nós temos, conforme já mencionei para vocês, uma infinidade de formas, de cores. Observem as formas mais utilizadas na pavimentação urbana hoje em dia aqui no Brasil são essas duas, são os dois blocos retangulares. Esse aqui debaixo é o retangular reto, e esse aqui é o bloco retangular angular, que tem suas faces com certas reentrâncias. Então, esses são os dois blocos mais comumente empregados no Brasil. Tá? Aqui, de novo, ele aparece e aqui ele também aparece. Esse aqui, em alguns lugares, vai depender de onde a gente estiver trabalhando, o pessoal chama de PIVS, PAVS. Esse aqui chamam de raquete, é mais incomum esses outros tipos, mas os retangulares reto e angulares são os mais comuns, sobretudo para emprego em vias com tráfego de veículos. Então, observem aqui o quão eclética é a aplicação desses pavimentos intertravados. Olha o que um projeto de paginação é capaz de fazer com o emprego de blocos de colorações diferentes, né? Isso tudo foi, digamos assim, colocado, foi impresso a partir de um projeto muito bem elaborado de paginação dessas peças, né? Observem que esses aspectos ou essas condições de utilização são condições de utilização basicamente de passeio público, né, de pedestres. Aqui também nós temos algumas vias, né, todas elas de tráfego bem leve. Aqui outras ilustrações em áreas de lazer, mas basicamente de trânsito leve e exclusivamente de pedestres. Tá? Um outro aspecto interessante da aplicação dos pavimentos intertravados é que ele pode compor muito bem com arquitetura histórica. Então, aqui em Santa Maria, especificamente, nós temos um problema lá na Vila Belga, que nós temos um revestimento que data a época de surgimento da cidade e uma série de habitações daquela época que são tombadas pelo patrimônio histórico. E o que acontece? Há algum tempo a prefeitura andou mexendo naquela pavimentação e como é uma região histórica tombada, eles tiveram que retroagir nessa ideia. Só o que ocorre? A via lá ela é revestida com pedras irregulares, com paralelepípedo irregular, o que gera uma grande trepidação, e essa trepidação acaba, de certa forma, trazendo impacto bastante importante, significativo nessas habitações antigas e que são históricas também. Então, algumas cidades históricas
tomaram partido e substituíram aquelas pavimentações originais por pavimentações com peças específicas e especialmente desenvolvidas em termos de coloração e formato para compor adequadamente essas peças com as fachadas históricas dos prédios que eles tinham. Porém, com uma uniformidade dimensional maior, não gerando aquele problema de impacto, de vibração que poderia abalar a estrutura dessas habitações antigas, dessas residências antigas. Então essa poderia ser, eventualmente aqui em Santa Maria, uma boa solução para tentar compor harmoniosamente a pavimentação com a arquitetura histórica daquele local, fazendo com que o tráfego seja mais suave, não afetando ou não agredindo de maneira significativa a estrutura dessas habitações. Postos de gasolina também são pontos interessantes, estacionamentos. Então, observe, a gente já está trabalhando numa condição de tráfego mais pesada do que inicial, e os pavimentos intertravados estão colocados. Só um ponto específico aqui que cabe lembrar é que na área de abastecimento, especificamente, a gente não pode usar pavimentos intertravados, porque nessa região nós temos que ter uma estrutura impermeável, né? Por mais que no futuro esses pavimentos intertravados com peças normais, não permeáveis, eles comatem, mas a permeabilidade é maior do que, por exemplo, do concreto. Então, basicamente, na área de abastecimento, onde há risco de cair combustível, para não contaminar o lençol freático, nós temos que usar materiais impermeáveis. A gente não usa concreto asfáltico nessa região, porque o concreto asfáltico tem a sua propriedade do asfalto ser desagregado, né? A própria gasolina é um solvente do asfalto. Então, por isso que a gente não usa nessas regiões e na grande maioria das vezes a gente usa pavimento de concreto. Observem que agora a gente já tem cargas muito mais significativas, né? Com veículos comerciais como caminhões, né? Com bastante carga, áreas de depósito de containers, os terminais de containers, os TECONs, com grandes quantidades de cargas sendo distribuídas, então cargas pontuais e inerciais, gerando esforços bastante significativos nos pavimentos, e os pavimentos intertravados, os blocos estão lá colocados. Obviamente que eu não posso imaginar, e nós vamos estudar isso, que a característica de estrutura de suporte para esses blocos, nessa condição aqui, que vocês estão vendo, venha a ser igual a essa condição aqui, ou igual a onde a gente tinha só de passeio de pedestres. A estrutura que dá suporte é diferente, mas as peças pré-moldadas igualmente podem ser utilizadas em cada uma dessas condições. Então, por isso que a gente chama que o pavimento, ou a gente diz que os pavimentos intertravados têm aplicação eclética. Então aqui, ó, com imensas cargas sendo impostas ao pavimento, o nível de magnitude de uma aplicação de um transportador de container desses aqui, ele não pode ser equiparável às solicitações do eixo padrão. Nós vamos estudar então que equipamento a gente utiliza para fazer essa comparação. Olha aqui uma empilhadeira de grande porte, pesadas bobinas de aço, gerando um esforço bastante significativo no pavimento. Aqui uma região em que o pavimento está submetido a uma condição bastante abrasiva, é uma outra utilização em pavimentos industriais. Aqui, ó, percebe-se um calor grande, acentuado. Então, se eu botasse um concreto asfáltico aqui, por exemplo, eu teria uma condição em que teria grandes deformações permanentes em função da elevada temperatura em que o pavimento asfáltico estaria submetido. Aqui no Brasil não existe aplicação, mas em alguns aeroportos do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, tem essa aplicação de pavimentos intertravados, não na runway. Runway é a pista de pouso e decolagem, mas na parkway e na taxiway, que são as vias
que uma vez efetuado o pouso da aeronave, ela vem se deslocando até o pátio de estacionamento. Então, nessas regiões, a gente pode ter a utilização dos pavimentos intertravados. Em condições de tráfego abrasivo, por exemplo, aqui, ó, onde tem manobras e parque, hangares, e parques onde a gente deposita, por exemplo, onde guarda alguns blindados. Esse aqui em Santa Maria a gente tem aqui no Exército, o Leopard 2, 62 toneladas de peso total desse equipamento. A gente tem então os pavimentos intertravados com blocos especificamente desenvolvidos, sua resistência para esse processo abrasivo, a gente tem então oportunidade de utilizar. Bom, pessoal, finalizando então essa primeira videoaula, o que eu gostaria de deixar claro é que os pavimentos intertravados, eles são alternativas, eles se compõem, eles se mostram como uma alternativa viável, passível de utilização para algumas condições e, em alguns aspectos, rivalizando em termos de técnica de aplicação, aonde os pavimentos de concreto se enquadram, onde os pavimentos asfálticos se enquadram, mas, sobretudo, em regiões urbanas, ele tem sido aplicado em substituição às pedras irregulares e aos paralelepípedos, conforme já mencionado extensivamente na videoaula de hoje. Então, eu queria agradecer e reforçar de maneira bastante incisiva a colaboração da Associação Brasileira de Cimento Portland, que forneceu parte desse material da videoaula, e me colocar à disposição de todos vocês para tirar dúvidas que eventualmente restaram, e reforçar então que nós teremos outras videoaulas em que nós vamos estudar aspectos relativos à estrutura de um pavimento típico intertravado, o fenômeno do intertravamento e aspectos construtivos, finalizando dessa forma essa primeira parte, essa parte introdutória aos pavimentos intertravados, restando somente para outro momento nós nos atermos à questão de dimensionamento estrutural dessa alternativa interessante de pavimentação. Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima.